gente, você já ouviu aquele jargão que diz assim, ó, o sangue de Jesus tem poder? Por que as pessoas falam isso? Por que o sangue de Jesus tem poder? Porque o sangue de Jesus é um sangue sagrado. Se você não sabe, a moeda do mundo espiritual é o sangue, tá? Então, por isso que o sangue, ele é tão precioso assim. E a gente vai fazer uma meditação sobre o sangue de Jesus, tá? Porque o sangue de Jesus, a gente não pode esquecer que Jesus, ele é o próprio Deus. E para ele pagar a nossa dívida aqui, que era uma dívida de pecado eterno, ele derramou o seu sangue nessa terra. Então, quais são os efeitos que o sangue de Jesus fez sobre essa terra? Tá? Ele pagou os nossos pecados através do teu sangue, muito precioso, muito profundo. E ao cair o teu sangue nessa terra, se abriu, os céus e terra se abriu e se tornou uma coisa só, tá? Porque o que é ligado no céu é ligado na terra, o que é ligado na terra é ligado no céu. Então vamos lá, pra gente falar sobre essa passagem, sobre o precioso sangue do nosso querido Jesus Cristo, eu vou usar o versículo de 1 Pedro 1,19, tá? Minha Bíblia é NVI, eu quero ler com vocês, vem comigo, vamos ler? Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem manchas e sem defeito, tá? Eu vou usar somente essa parte pra gente estudar sobre esse assunto. Gente, a gente precisa entender que esse jargão, o sangue de Jesus tem poder, me cubra com o teu sangue, é usado muito pelos evangélicos, pelos crentes. Mas a gente pode encarar isso só como um jargão? Não. A gente tem que encarar isso como uma coisa muito profunda, tá? Que Jesus nos mostrou nas escrituras, tá bom? E aí a gente vai seguir lá com o primeiro tópico, tá bom? Eu vou falar sobre 4 tópicos que o sangue de Jesus traz para as nossas vidas. E a gente precisa entender que esse sangue, ele é poderoso, tá bom, queridos? A primeira coisa que precisamos entender é que o sangue de Jesus, ele é o seu perdão. É o perdão pelos nossos pecados. Então ele gera o perdão. Jesus morreu na cruz para perdoar todos os pecados, tá? Perdoar todos os nossos pecados, tá? Somente através do sangue de Cristo que nós podemos ser levados de nossas culpas e voltar para os braços do Pai, voltar para Deus. Jesus, ele fez um sacrifício que foi apenas uma vez só, através de um homem. Toda a humanidade se contaminou, que foi Adão. E você vê esse princípio de sangue logo lá no Éden. Assim que Adão e Eva pecam, que eles pegam folhas para cobrir a nudez deles, Deus fala, não, não é assim. Deus teve que matar um animal e tirar a pele do animal para cobrir a nudez dele. Ou seja, Deus já estava mostrando ali que o que cobria o pecado é o sacrifício de sangue, tá? É o sangue que cobre o pecado. Mas poderíamos nós nos entregarmos aí para a morte todos os dias, que não ia conseguir pagar os pecados, as dívidas de pecado, tá bom? E somente através do sangue de Cristo que nós podemos ser levados das nossas culpas para Deus, só através do sangue. Quem está com Jesus não tem mais condenação do pecado por causa do sangue dele, do sangue de Cristo. O sangue de Jesus, ele tem poder. E tá lá em Romanos 8:1, tá? Clame o sangue de Jesus para receber perdão. Tá? Então, o sangue de Jesus, ele é o perdão de Deus na minha e na tua vida. Então, gente, que profundo você entender, porque às vezes as pessoas ficam perguntando, tá, mas o que tem a ver o sangue? Vocês precisam entender mais profundo. Quando o sangue de Jesus foi derramado naquela cruz, naquele madeiro, aí ele caiu, aquelas gotas caíram no chão, em terra. Ali purificou desde a terra, que nós somos feitos de barro, purificou desde a terra até todas as coisas que ainda iriam nascer naquela terra. Então Deus purificou o mundo e os humanos através do seu sangue. É muito mais profundo do que a gente imagina, tá? E o segredo, muitas das vezes tem pessoas que falam, mas Jesus morreu, ele não concluiu, né, o que ele veio fazer aqui. Ele concluiu e ele encerrou com chave de ouro. Por quê? Porque o sangue dele precisava ser derramado nessa terra para que nós pudéssemos receber perdão e pudéssemos hoje ser libertados do pecado, libertados da condenação, tá? Tentados, sim, passando por provações, sim, mas libertos da condenação que vem no Apocalipse. Então, o sangue de Jesus é perdão. O segundo tópico que o sangue de Jesus é também, que a gente precisa entender, pessoal, é que o sangue de Jesus tem o poder da comunhão, tá? 1 Coríntios 10:16, tá? Porventura o cálice da bênção que
que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Ou o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então, na Santa Ceia nós temos o exemplo do vinho ou do suco de uva, né? Se transformando, fazendo uma representação do sangue de Cristo, representando a comunhão entre os irmãos, tá? Porque Jesus, antes dele ser crucificado, ele fez a comunhão e ele falou para que os discípulos e todos que o seguissem fizessem aquilo para trazer uma comunhão, tá? Para lembrar de que ele foi martirizado e que ele pagou pelos nossos pecados. O ser humano vive separado de Deus e do próximo por causa do pecado. Às vezes nós somos individualistas por conta do pecado mesmo. Nós nos separamos, sabe? E aí, família, a gente nos vê solitários e sozinhos, tá? Mas agora, em Jesus Cristo, vós que antes estavas longe, fostes aproximado pelo sangue de Cristo. Efésios 2:13. Então o sangue de Cristo, ele nos aproxima, ele nos dá comunhão, tá? A Santa Ceia nos traz a comunhão. A Santa Ceia, ela relembra o sacrifício de Jesus, que ao derramar o seu sangue, para que possamos ter comunhão com Deus e com os irmãos. Então o sangue de Jesus, ele não é só a comunhão com os nossos irmãos, é a comunhão com o próprio Deus. Através do sangue de Jesus nós temos a comunhão com o Pai Todo-Poderoso que habita em nós, tá? E é muito profundo a gente já ir assim direto, sabe? Direto assim para esse assunto. E entender também que o sangue de Jesus, ele é santificação, tá? Tá em Hebreus 9:14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então o sangue de Jesus, ele é santificação, é um sangue que santifica, é o preço que eu falei para vocês, que é a moeda do mundo espiritual. Por isso que todos os deuses da antiguidade eram feitos sacrifícios humanos, eram feitos sacrifícios de sangue. Só através do sacrifício de sangue que um demônio poderoso pode agir, tá? E através, porque o diabo, ele copia tudo, ele quer ser Deus. Então, em terceiro lugar, o sangue de Jesus, ele é santificação, ele te santifica do pecado, ele te faz com que você se limpa do pecado, tá? E em quarto lugar, o sangue de Jesus, ele tem o poder de adoração. Sabe como? Você vai ler lá em Hebreus 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, através do sangue de Jesus, nós adoramos a Deus, nós temos comunhão pelo novo e vivo caminho, tá? E Deus, ele nos faz adentrar sobre a adoração. Quem está envolvido, quem está crucificado, quem está lavado com o sangue de Jesus, adora já a Deus, é um adorador, porque aceitou carregar o peso de sangue, tá? E a gente vê muitas das vezes as pessoas brincando com essas palavras do sangue de Jesus. E não é bem brincadeira, né? Porque a gente precisa entender que é muito sério, né? Isso aí. É muito sério. O sangue de Jesus, ele nos leva à adoração. Somos incapazes de comparecer diante de Deus para adorá-lo. Porque o nosso corpo carnal, ele não aguenta. Nós não conseguimos, nem em oração às vezes, adorar a Deus. Tá? Mas através do sangue de Jesus foi aberto um novo e vivo caminho, ou seja, rasgou-se o véu e você tem já intimidade. O Espírito Santo hoje, na época do Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele não habitava nas pessoas, ele usava as pessoas e saía, tá? Hoje não, hoje nós temos o Espírito Santo internamente na gente todos os dias. Então nós temos uma intimidade, um caminho ligado com Deus através do sangue de Jesus, tudo por conta do sangue de Jesus, tá? Hoje nós temos a liberdade de adorar ao Senhor aonde nós quisermos, porque nós temos Ele aqui conosco, para chegarmos até Deus como os adoradores que adoram em espírito e em verdade. Sabe aquela frase que você adora em espírito e em verdade? O que é adorar em espírito e em verdade? É adorar de dentro para fora, tá? A gente precisa adorar Deus de dentro para fora, gente. Como a gente quer buscar a Deus hoje? Quando adoramos a Deus, estamos sobre a cobertura do sangue de Cristo, tá? Então o sangue de Cristo, ele nos faz gerar adoração ao próprio Deus e ao próprio Cristo, tá?
Há poder no sangue de Jesus, não tem aquele louvor que diz isso? E, gente, a conclusão desse nosso vídeo, ela vai estar lá em 1 Pedro 1:2, tá? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para obediência e a aspersão do sangue de Cristo. Graça e paz sejam multiplicadas. A bênção e o poder do sangue de Jesus nos traz perdão, a santificação nos traz a comunhão e a adoração. Entre inconstáveis bênçãos conquistadas por Cristo na cruz do Calvário, tá? Através de Jesus ele conquistou incontáveis bênçãos que aí já estão preparadas pra gente. São moradas, são bênçãos aqui na terra. Então você já tem que viver isso. Seja liberto daquela cultura de que você é o coitadinho, tá? Porque você é lavado com o sangue de um Deus precioso. E este é um recurso espiritual disponível aos cristãos. O cristão às vezes não sabe que tem esse recurso. Tá? O sangue de Jesus ele nos protege de todo mal. Nós que somos lavados pelo sangue não tem problema. Somos lavados pelo sangue, protegidos pelo sangue de Jesus. Amém? Mas antes precisamos passar por esse sangue que nos limpa totalmente do pior mal que é o pecado. Os vencedores serão aqueles que passarem pelo sangue de Cristo. Tá? Então, gente, o sangue também nos limpa do pecado. Então é muito forte você ver um ser todo-poderoso que não tem início, não tem fim, que se fez em três, é uma trindade, e uma dessa trindade desceu aqui nessa terra, viveu como homem e derramaram o seu sangue aqui. Ele se esvaziou do seu poder e ele se permitiu ser morto aqui nessa terra. Mas ao terceiro dia, como vocês sabem, ele ressuscitou e todo o poder foi dado a ele. Como que a gente raciocina que hoje o sangue de Jesus ele está aí, para mim e para você, para nós aceitarmos ser lavados, tá? Porque eu acredito que o batismo no Espírito, que é o batismo, quando a gente cai no batismo, é aquele tanque ali, eu acho que representa o sangue de Jesus nos lavando, sabe? Só que muitas das vezes, aquela simbologia ali, ela precisa ser feita todos os dias. A gente precisa se santificar todos os dias. A gente precisa entender que a gente tem o sangue de Jesus todos os dias, irmãos. Nós precisamos abrir os nossos olhos para saber que Jesus é poderoso. E Ele está conosco em tudo, em tudo. Ele nos salva, tá? E esse é o poder do sangue de Jesus. Contra o sangue de Jesus o diabo corre, as tentações se desfazem, o mar obedece, a terra dá frutos. E entre milhares de bênçãos que estão na Bíblia. Amém? Glória a Deus. Eu peço para você que busque a Deus, tá? Eu vou continuar, eu vou começar a trazer mais conteúdos meus aqui, porque eu estou incomodado de não trazer a minha reflexão. E o Espírito Santo tem me tocado para me trazer palavras para vocês que edifiquem 1, 2, 3, 10, 100, 1000 pessoas, mas que sejam edificadas para a glória de Deus, tá? Não para minha. E, gente, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações, porque você ativando o sininho, toda vez que eu lançar um vídeo novo, você vai ser notificado. Nos ajude a crescer. Só peço para que você se inscreva, comente e divulgue o nosso canal. Amém? Glória a Deus pela sua vida, que você seja coberto pelo sangue de Jesus. Amém?